E aí, como é que você tá? Tudo bem? Luiz Cor aqui novamente falando. Vou falar sobre uma conversa que eu tive com a inteligência artificial. Eu uso o notebook LM, como vocês sabem, tá aí, né? E eu uso o Gemini. Então, eu estudo a junção crânio-cervical, a ponte mildural, são estruturas aqui na região suboccipital, nos últimos 10 anos, e sistematicamente. Qualquer artigo que venha com o nome do músculo oblíquo inferior, com a ponte mildural, sistema linfático, sistema venoso suboccipital, enfim, vem para o meu e-mail, diariamente. Então você acaba vendo coisas que as pessoas habitualmente não veem, deixam escapar. Quando você passa pela mesma estrada com bastante atenção, você começa a olhar detalhes, que os outros não conseguem, porque ou nunca passaram por aquela região, ou porque só passaram realmente de passagem e não se deteram, não se detiveram. E aí a nossa conversa com a IA, eu fui jogando alguns artigos e debatendo, e realmente o resumo são essas explicações, que estão aqui na IA, apesar de hora falar em português de Portugal, hora falar em português brasileiro, mas tá interessante. O que acontece nesta região é que nós temos várias alterações ocorrendo no mesmo lugar, numa região extremamente importante, porque toda a comunicação do cérebro com o resto do corpo passa por ali. Então, nós temos o sistema de drenagem das toxinas cerebrais, por exemplo, o sistema linfático. A parte dele vem através do nariz, a outra parte vem através da região suboccipital. Nós temos o sistema de veias, então nós temos a veia jugular por um lado. Se você tiver um desalinhamento e a vértebra C1 for jogada um pouco para frente, o fato de você ficar na posição olhando o celular, isso acaba com o tempo forçando a vértebra C1 a ter uma listese, ou seja, um pequeno deslocamento. Isso vai fazer uma angulação na jugular, que não está nesse artigo, mas nesse vídeo, mas isso acontece. E nós temos o plexo de Batson, que não é uma veia, é um plexo, então é um emaranhado de veias, que não tem válvulas. Então as toxinas elas podem entrar e sair o tempo todo do cérebro, bastando as variações expressóricas que acontecem. Então se esse plexo está apertado, por músculos hipertônicos, uma contratura muito grande nessa região, a drenagem das toxinas ela fica reduzida. Então nós temos, por exemplo, a artéria entra, aquela região, o cérebro, ela recebe os nutrientes e isso tem que sair do outro lado. Se acontece um congestionamento venoso, não adianta você aumentar a pressão aqui que não vai. Então vai ter uma diminuição relativa do fluxo sanguíneo. Você não vai ter uma isquemia propriamente dito, como um AVC, mas vai ter uma baixa eficiência na oferta de oxigênio e nutrientes, bem como uma baixa eficiência na depuração das toxinas que tem ali no cérebro. Outra situação interessante, é que esse músculo, o oblíquo inferior, um dos mais importantes, é o responsável por pelo menos 50, 60% de movimento de rotação da cabeça, e a gente usa o tempo todo para olhar um carro, para olhar uma batida, um barulho qualquer, alguém te chamando, por exemplo, esse movimento é o tempo todo, a gente acontece. Se a gente tiver um músculo oblíquo inferior que é extremamente sensível e ele estiver tensionado, ele vai diminuir o fluxo sanguíneo arterial também. Tem um trabalho muito interessante, da onde eu usei para fazer a utilização de sulfato de magnésio, que eles conseguem diminuir o tônus, ou seja, a dureza desse músculo, e também conseguiram melhorar o fluxo sanguíneo da artéria vertebral, que é a artéria que nutre
a base do crânio. Então, nós temos duas artérias vertebrais, uma de cada lado, que ela se une aqui na base do crânio para formar a artéria basilar. Tá? E essa basilar, ela nutre toda a região posterior do crânio e um miolo, né? No tronco cerebral, ponte, hipotálamo, enfim. E a base do córtex temporal. Tá? Então, além disso, né, esse sistema, essa artéria vertebral que eu acabei de falar, ela tem um plexo simpático, ou seja, uns vasos nervosos, nervos, neurônios, né, que estão envoltos nessa artéria vertebral. Tá? Então, quando você tem um esticamento, uma estimulação, tá? Uma provocação dessa artéria vertebral, esse sistema simpático ele fica ativado. Você não vai ter na artéria vertebral, porque ela é um pouquinho mais grossa, você não vai ter sintomas, mas você pode ter sintomas lá em cima, tá? Desse sistema simpático. O que o sistema simpático faz? Ele faz vasoconstricção, ou seja, se ela diminui o tamanho da artéria, da arterinha pequenininha, estamos falando de fio de cabelo, tá, pessoal? O fluxo sanguíneo vai diminuir. Então, você vai ter um congestionamento para um lado e o fluxo sanguíneo da artéria diminuída do outro. Então, isso pode gerar complicações e muitas vezes sintomas neurológicos bastante interessantes. Tá? Por outro lado, a gente faz também a ultrassom, que a gente já usa em UTI, isso é normal. A gente faz, não é nada demais, né? É o ultrassom do fundo do olho. Então, se a gente tem um aumento da pressão intracraniana, a água, o líquor que está em volta do cérebro, ele tenta sair, em uma esponja, tá? Vai tentar sair. E vai sair por uns buracos no crânio. Tá? Um buraco que a gente consegue enxergar é o olho. Tá? Lá no fundo do olho, com ultrassom, você consegue visualizar muito bem o tamanho da bainha do nervo. Tá? Então, o nervo está aqui. O normal seria uma bainha bem pequenininha, tá? Quando essa água tem pressionando por trás, a água está pressionando por trás, por causa de aumento da pressão, essa bainha aumenta. E é isso que a gente visualiza, né? O tamanho dessa bainha é maior nesses pacientes, tá? Então, achei interessante dividir com vocês, porque são muitos sintomas neurológicos que são extremamente interessantes, difíceis de juntar tudo, tá? Porque são estruturas muito pequenas, o tronco cerebral é uma estrutura muito pequenininha, tem muitas estruturas importantes, né? E a gente já consegue visualizar hoje em dia, depois de 10 anos de observação atenta nessa região, esses sintomas, tá? Sintomas neurológicos bem interessantes. E a revisão aqui com a inteligência artificial realmente deu uma clarificada, uma ajudada, e o debate foi bem legal. A gente ficou uma hora e meia conversando, né? Usando artigos que já tem aqui na minha base, tá? De artigos para dar o suporte, tá? Para IA debater. Tá? Então, aproveite. Divirta-se, isso é um bom artigo, ficou bem legal. Valeu! Sabe aquela dor de cabeça profunda, aquelas tonturas inexplicáveis e um cansaço mental que não passa, enquanto todos os exames insistem em dizer que está tudo normal? Olha, a gente sabe como isso é angustiante. Mas hoje nós vamos desvendar esse mistério de vez. Basicamente, esse é um resumo de vários pontos importantes da região crânio-cervical. O médico Luís Coura estuda essa região, que é altamente complexa, há 10 anos. Ele juntou anos de artigos e dados clínicos para serem analisados por inteligência artificial com o objetivo de aprimoramento técnico. As observações da IA foram totalmente coerentes com o conhecimento prático do médico. E aqui, tudo isso será estruturado de uma maneira lúdica, exatamente para facilitar a compreensão de vocês, pacientes, e finalmente validar esses sintomas invisíveis. Vamos lá? Para guiar a nossa conversa, a gente tem um mapa bem claro. Primeiro, a pesquisa do Dr. Coura. Depois, o mistério da ponte oculta, seguido pelo trânsito venoso e os alarmes falsos.
Aí a gente vira a chave para soluções, falando de terapias físicas e exercícios suaves e, por fim, os bloqueios faciais e soluções. Então, parte 1. A pesquisa do Dr. Cora. Todo esse trabalho de uma década nasceu de uma frustração muito real no consultório. Imagina acompanhar pacientes que sofrem todo dia e o sistema simplesmente não consegue achar o problema. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Por que os exames normais, tipo um Doppler arterial, falham em mostrar o que está errado? Se você já pegou um exame com o selo de normal, mas sente que a sua cabeça está a ponto de explodir ou o zumbido não para, essa pergunta é para você. Acontece que a gente precisa mudar a nossa lente. Um Doppler arterial padrão é ótimo para ver as grandes rodovias do sangue, e geralmente elas estão perfeitas mesmo. Mas a grande sacada aqui é que os verdadeiros culpados não são arteriais. O problema é mecânico. É a tração mecânica e a congestão venosa. São tensões que só aparecem quando a sua cabeça e o seu pescoço estão em movimento. Eles são invisíveis para a fotografia estática dos exames normais. E isso nos leva à parte 2, o mistério da ponte oculta. Existe uma estrutura anatômica fascinante no nosso pescoço chamada ponte miodural. Imagina que ela é como se fosse um fio de marionete feito de tecido conjuntivo bem denso. Esse fio liga os músculos mais profundos, lá da base do crânio, direto na dura mater, que é aquela capa supersensível que envolve e protege a nossa medula espinhal. Ou seja, se um músculo aperta ou entra em espasmo, ele literalmente puxa a medula junto. Olha o efeito dominó que acontece aqui. Quando você vira a cabeça ou estica o pescoço e essa musculatura está tensa, esse fio de marionete estica de um jeito totalmente torto e assimétrico. E essa puxada excessiva na dura mater dispara sinais de dor absurdos e ainda bagunça a circulação do líquido da espinha. É exatamente por isso que você sente aquela pressão horrível na cabeça e uma tontura que parece não ter fim. O que nos traz à parte 3, trânsito venoso e alarmes falsos. Mas a história não acaba aí. Bem nesse espaço apertadinho do pescoço, a gente tem um sistema de veias chamado plexo de Batson, que não tem válvulas. E quando a ponte miodural está super esticada no movimento, ela age feito uma prensa. Ela esmaga essas veias contra o osso, criando um efeito de torniquete. Pensa num verdadeiro engarrafamento no seu trânsito venoso. E as consequências desse engarrafamento são drásticas, viu? O sangue com oxigênio até consegue entrar, mas o sangue precisa sair, não consegue escoar direito. E isso aumenta muito a pressão lá dentro e gera o que a medicina chama de isquemia relativa. Na prática, o seu cérebro está implorando por sangue circular. E é por isso que vem aquela sensação péssima de névoa mental, tontura ao levantar e um cansaço absurdo. E aí a gente chega na síndrome de Barré-Léo, que a gente pode chamar de o grande alarme falso do nosso corpo. Nessa mesma região do pescoço, a gente tem uma teia gigante de nervos simpáticos. Aquela tração mecânica toda que esmaga as veias, adivinha, também irrita fisicamente esses nervos. Eles entram em pânico e disparam um alarme falso para o corpo, fazendo com que pequenos vasos se contraiam de repente. É daí que surge aquele zumbido agudo ou a visão embaçada, enquanto as artérias principais continuam normais no exame. Para mim, essa é a validação mais incrível de toda essa análise. Cada um desses mecanismos físicos invisíveis se traduz perfeitamente nos sintomas que você sente. A tração dural explica a dor de cabeça e a rigidez. O engarrafamento venoso causa a tontura e a névoa mental. E o alarme falso dos nervos gera o zumbido e a dor nos alhos. Percebe? Não é ansiedade, não é psicológico. É uma falha biomecânica puramente física. Vamos então para a parte 4. Terapias físicas e exercícios suaves. Agora que a gente entendeu a raiz do problema, vamos mudar a rota e falar de soluções. E a primeira abordagem usa a neurofisiologia a seu favor. Vibração mecanoacústica super suave focada lá na base do crânio. E esquece de vez aquelas pistolas de massagem agressivas, tá? A chave aqui é fornecer um ruído mecânico sutil, numa frequência exata de 80 a 120 Hz e com uma amplitude minúscula. É um tremor tão leve que em apenas 2 ou 3 minutos ele reinicia os sensores do pescoço, relaxando a musculatura sem assustar o seu corpo e causar mais espasmo. Paralelo a isso, a gente tem os exercícios terapêuticos Liang Gung, mas adaptados de forma genial. A regra de ouro:
Tem que ser em câmera ultralenta, parando na hora que sentir a primeira resistência elástica do tecido, sempre sincronizado com a respiração do diafragma. Mas por que tão devagar? Porque movimento rápido ativa os alarmes de tensão muscular do corpo. Sendo lento e fluido, você avisa os receptores profundos do seu pescoço que é totalmente seguro relaxar a fáscia. O Dr. Coura destaca 3 movimentos cruciais, adaptados justamente para não esmagar aquele trânsito venoso. No primeiro, a gente usa os olhos para guiar os últimos graus de rotação, poupando articulação. No segundo, a gente cria espaço esticando o pescoço para cima antes de inclinar. E no terceiro, ao abrir os braços, a gente transfere a carga lá para a coluna torácica, em vez de espremer os nervos do pescoço. São microajustes geniais que mudam tudo. E finalmente chegamos à parte 5, bloqueios faciais e soluções. Mas e quando a tensão é tão crônica que os exercícios sozinhos não dão conta? Aí entra a mágica da medicina com o bloqueio facial guiado por ultrassom. A grande sacada do procedimento, além dos anestésicos, é adicionar sulfato de magnésio. O magnésio atua literalmente como um botão de reset gigante. Ele bloqueia os receptores de dor que estão viciados em mandar sinal de alerta, força o músculo mais profundo a relaxar e ainda desliga quimicamente aquele alarme falso dos nervos simpáticos. E olha, estamos falando de uma precisão extrema. O médico usa um volume minúsculo de apenas 3,5 mililitros. É a combinação perfeita: lidocaína para um efeito rápido, ropivacaína para a anestesia durar, sem paralisar o pescoço, e o magnésio para reprogramar o tecido. Tudo isso garante segurança máxima numa região que é tão delicada. Como uma camada extra de tratamento, o doutor também usa a terapia com diosmina oral para ajudar a liberar de vez aquele engarrafamento das veias. E sabe como ele prova que isso funciona? Através do ultrassom do fundo do olho. Medindo a redução da pressão na bainha do nervo óptico, ele comprova visualmente e em tempo real que a congestão na base do cérebro está finalmente se dissipando. E assim a gente fecha o nosso resumo de hoje. É louco pensar que por uma década esses mecanismos ficaram ocultos, né? Mas hoje, graças a essa pesquisa profunda e à validação da inteligência artificial, o invisível agora tem forma. Entender que seu sintoma tem uma raiz física, biomecânica e exata é o primeiro grande alívio. A partir desta revelação, eu te pergunto: como visualizar a verdadeira origem do problema pode transformar o futuro da sua recuperação? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanhar e até a nossa próxima explicação.